Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Vocês que se encontram também na rede social, Deus tem uma palavra poderosa nesta tarde para a sua vida também. Deus tem uma palavra para transformar a sua vida. Eu quero convidar você neste momento, que abra sua Bíblia, por favor. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Estaremos lendo os versículos 1, 2, 4 e 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, versículo 1, 2, 4, 8 e 11. Eu quero, neste momento, que você participe dessa leitura, para nós compartilharmos o que Deus falou em nossos corações por esses dias, para abençoar a sua vida nesta tarde. Se você encontrou na sua Bíblia, por favor, marque, na sua Bíblia digital, deixa aí marcado. Eu quero ler junto com você, numa só versão, pelo telão. Você pode dizer amém por isso, entendendo? Vamos ler, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. 1, 2, 3. 1, vamos lá, todos juntos. 1, não só voz. 1, 2, 3. Versículo 2. Versículo 4. Versículo 8. Versículo 11. Senhor, está aqui a tua palavra nesta tarde, a qual vamos ministrar aos corações que se encontram aqui. Assim nós cremos, Espírito Santo, estamos à tua dependência, ó Espírito Santo. Traz a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, traz, Senhor, a palavra profética, se é necessário nesta hora. Assim nós cremos em nome de Jesus. Queremos repreender todo empecilho de fluir, Senhor, a tua glória, o teu poder sobre cada vida que se encontra aqui. E eu quero profetizar, Senhor, que mente e corações estão cativos à tua palavra. Você pode dizer amém? Senta, por favor, glorificando ao Senhor. Nós estamos diante de uma passagem bíblica bastante importante para esses dias, para esse tempo. No livro de Eclesiastes, nesse capítulo 3, que eu quero compartilhar com você nesta tarde. Tempo de Deus e tempo dos homens. Quando eu olho para este livro, me traz vários pontos importantes para mim compartilhar com você. Principalmente no capítulo 3, para os nossos dias que estamos passando em circunstâncias, situações difíceis, adversidades, desilusões, e muitas das vezes momentos que queremos até desistir da nossa vida. E precisamos compreender claramente o que é que Deus fala através da sua palavra. O sábio Salomão, que escreve Eclesiastes, ele escreve 3 livros da Bíblia. Cantares. Quando Salomão escreve Cantares, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Quando Salomão escreve Provérbios, ele estava na sua meia-idade, aproximadamente de 35 a 50 anos. Quando ele escreve Eclesiastes, Salomão estava nos finais da sua vida. Ele começa a escrever Eclesiastes, começa a detalhar pontos importantes sobre a vida humana. E quando ele chega no capítulo 3, ele começa a mostrar momentos que passamos na nossa vida. Momentos que passamos, fases, tempos que passamos. E ele entendia tudo isso. E dizia tudo que estava acontecendo ali. O grande sábio,
um dia que pede a Deus sabedoria. Deus manda ele escolher um diálogo com Deus. Ele disse: Senhor, eu só quero sabedoria. A sabedoria que veio para a vida de Salomão foi a sabedoria de Deus para a sua vida. Sabedor de todas as ciências do tempo e da época que ele vivia. É tão poderosa essa sabedoria que até hoje os historiadores, eles pegam a história de Salomão, os seus comentários, e começam a fazer compilação dos seus ensinamentos. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para nossas vidas a cada dia. E esse Eclesiastes capítulo 3 é poderosa para a minha vida, para a tua vida, nesta tarde, nesse tempo, nesta tarde. Quando nós olhamos sobre a vida de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi com Betseba, ele encontrando todo momento da sua vida que ele pôde participar e desfrutar de tudo aquilo que a vida oferecia, com poder, com glória, com riquezas, e chegar a escrever esse livro e dizer que a vida humana, tudo o que fazia e estava fazendo era ilusão. Assim ele conclui Eclesiastes. As desilusões, as decepções que ele passou na sua vida, momentos que ele pôde refletir profundamente. Mas o mais interessante para os dias de hoje é nós olharmos para Eclesiastes capítulo 3 e entendermos que os homens nesse tempo têm feito vários questionamentos. Quando ele está no seu ápice de crise existencial, de desafio que abala a sua vida, o seu espírito, as suas emoções, toda a estrutura do seu ser, e ele começa a questionar a Deus. Ele faz 4 questionamentos: de onde eu vim, para onde eu vou, e depois ele também questiona qual é o meu propósito na terra, e principalmente, quem eu sou. O primeiro questionamento que o homem começa a fazer é: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E qual o propósito que estou fazendo aqui na terra? Porque nesse momento de conflitos existenciais da sua vida, a sua capacitação, a sua preparação acadêmica, os seus diplomas, se não tiver Jesus na sua vida, não vale de nada. Se não tiver o Senhor controlando a sua vida, porque Ele é soberano, Ele é eterno, está dizendo para você nesta tarde: você pode ter o diploma que for, eu não estou fazendo apologia aqui a você não estudar, que nós sabemos muito bem o que é isso, mas eu preciso entender que o Deus que eu estou pregando nesta tarde, Ele é soberano em nossas vidas. Ele quem controla todo o nosso ser. Quando o homem está com poder em suas mãos, ele acha que pode controlar o tempo dos homens, controlar as pessoas, controlar as vidas. Quando Deus começa a tirar esse poder, ele começa a perder o equilíbrio emocional, e toda a sua estrutura começa a se desfazer. É quando ele para e diz: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e qual o propósito estou aqui na terra. Eu tenho uma resposta para você nesta tarde. Eu tenho uma resposta para a sua vida nesta tarde. Nesse capítulo 3. É quando nós estamos meditando no capítulo 3. O tempo dos homens, no grego fala cronos. O tempo dos homens, ele é cronometrado. O tempo dos homens é agendado. O tempo dos homens, ele é controlado. O tempo dos homens é calculado. O tempo dos homens, todo o tempo tem que ser materializado. Mas o tempo de Deus, o Deus que eu falo para você nesta tarde, que é soberano, Ele é atemporal para movimentar, para fazer o que precisa ser feito na sua vida nesta tarde, e mover de forma sobrenatural, e você compreender o que você está passando na sua vida. Observamos, se eu for falar já falando, numa visão antropológica e sociológica, quando nós olhamos para o tempo dos homens, o homem quando está aos 20 anos, ele se
apresenta como dono da verdade. O homem, quando está aos 30 anos, ele descobre que não sabe de nada. O homem, quando está aos 40 anos, precisa ser flexível. O homem, quando está aos 50 anos, nos tornamos sábios. O homem, quando está aos 60 anos, começamos a aprender a viver. E o homem, quando chega aos 70 anos, que está embasado na Bíblia Sagrada, chegou à maturidade. Então Salomão sabia muito bem o que era isso. É por isso que eu levo você no capítulo 3, no versículo 2, a parte A. Tempo de nascer, tempo de morrer. Repita comigo, por favor. Tempo de... Quando eu olho para esse dois tempos, que ele está sendo muito enfático aqui, o tempo do homem, ele está falando essas duas fases na vida do homem. E a vida humana, ela é cíclica. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Essas duas etapas são essenciais para a vida do ser humano, ele ter essa compreensão. Deus nunca deixou o homem saber quando ele ia nascer, os seus pais, saber quando ele ia nascer, precisamente. E o homem, depois que nasceu, viveu e está para morrer, ele não sabe o dia que vai morrer. São essas duas escolhas que Deus não permitiu a todo ser humano não saber na sua vida. Contudo, a palavra de Deus nos diz que ninguém escapará dessas duas etapas da vida. Seja você pertencente a qualquer raça, seja você pertencente a qualquer classe social, todos nós nascemos, vivemos e morremos. E vamos passar por este momento de morrer. Quando eu olho para o Salmo de número 139, os versos 15 e 16, o salmista Davi escreve um diálogo que ele tem com o Senhor. E no versículo 15 do Salmo, do verso 15 do Salmo 139, ele fala que Deus sabe a sua forma antes de ser gerado totalmente no ventre de uma mulher. E que Deus conhece, no verso 16, que Deus conhece todos os dias da sua vida. Deixa eu ler aqui para você ter a compreensão bem clara. A minha versão NVI diz assim, no Salmo de número 139, verso 15 e verso 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Se você olha para o verso de número 15, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Mas o verso 16 é muito específico. O salmista Davi, pai de Salomão, diz bem assim: olha, preste atenção, todos os dias, ainda o embrião informe, todos os dias determinados foram para Deus, escrito no seu livro. Que livro é esse? O livro da vida. Que livro é esse? O livro que Deus escreveu a sua história antes de você nascer. Você não está aqui nesta tarde porque você quer. Você não adentrou essas portas aqui porque você quer. Você programou ir para outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe nesta tarde para falar com você nesta tarde, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é poderoso e quer mudar a sua história nesta tarde. Eu não sei como se conta o cenário da sua vida, eu não sei como se conta o tempo da sua vida, mas o Deus que eu creio nesta tarde é Ele que muda a história, muda o tempo, muda a circunstância da nossa vida. O provérbio popular diz bem assim, que o homem nasce torto, morre torto,
Mas o adversário das nossas almas esqueceu que o Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, veio para consertar aquele pau que estava torto, para o nome dele ser glorificado, ser exaltado a cada dia. É Ele que está aqui nesta tarde. Pode não ter jeito para a sua vida, pode ter jeito para a sua casa, a sua família, para os homens, mas para Deus Ele chegou nesta tarde para mudar a sua história. Ele chegou nesta tarde para fazer uma nova história no seu tempo que você está vivendo. Eu preciso entender que a minha realidade, que eu estou no século 21, eu estou no mês de julho de 2024, mas a verdade é que Jesus está aqui se revelando para você. Que Jesus está aqui dizendo: eu quero lhe abraçar nesta tarde. Tempo de nascer, tempo de morrer. O versículo de número 2, a parte B, do capítulo 3, fala o tempo de plantar e o tempo de colher. É muito clara a palavra de Deus quando você olha sobre a lei da semeadura, que ela é universal. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher, e vai ter que prestar contas a Deus. É muito clara a palavra de Deus. Então, quando Deus trabalha no mundo espiritual, Ele trabalha com as suas leis. Quando Ele traz para o mundo físico, Ele trabalha com as leis terrenas, que Ele mesmo criou, as leis universais. Então, no seu tempo atemporal, Deus materializa no tempo do homem, para controlar a história e a vida do homem. Deus está dizendo nesta tarde: eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle do teu viver. Não olhe para a circunstância, que Deus está te dando fortalecimento nesta tarde. Quando a lei da semeadura vem, eu preciso entender de fato o que é que eu estou plantando para me colher. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, Epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, é muito claro: eu preciso plantar para colher. Eu não posso colher o que eu não plantei. Como eu posso colher bons estudos se eu não estudo, se eu não estou estudando? Como eu posso colher minha vida crescendo espiritualmente se eu não estou me esforçando a cada dia para esse crescimento espiritual na minha vida? Como é que eu vou colher isso? Eu preciso entender que no tempo que eu estou dos homens, eu preciso plantar. A semente morre, depois ela nasce. Um dia eu morri e nasci para Cristo, para dizer para você nesta tarde: Ele é grande, Ele é poderoso, e a sua bondade dura para sempre. Aonde chegou o tempo dos homens dizerem para mim que meus dias estavam contados, mas o grande, o poderoso, o soberano disse: não, ainda tem tempo aqui na terra para levar a minha palavra, falar do meu amor, da minha grandeza. Eu quero dizer para você nesta tarde: você não vai morrer, porque o Deus que eu estou pregando nesta tarde é aquele que controla a nossa vida, é aquele que está no controle do nosso viver. Mesmo as circunstâncias tão difíceis como você está olhando, está vendo, parece que não está tendo uma direção nenhuma, parece que não está tendo solução, nem estratégia para conduzir a sua vida. Eu estarei profetizando sobre a sua vida nesta hora, que a sabedoria de Deus vai vir sobre a sua vida. Você crê nisso? Que a sabedoria do Senhor para o seu viver, a sabedoria com discernimento para você se relacionar melhor com as pessoas, com a família, com a sua casa, no seu trabalho. Ei, pode ser que você esteja perdendo, que você está plantando errado, mas o Deus que eu estou falando nesta tarde está dizendo para mim e para você: plante diferente a partir de agora. Plante diferente, porque a história da sua vida vai e já está mudando nesta tarde. Porque todos nós iremos prestar contas a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. O sábio Salomão descreve muito bem isso e fala muito bem. O versículo 4 de Eclesiastes, a parte A do capítulo 3, diz: tempo de chorar e tempo de rir. Você pode falar, por favor, tempo de? E tempo de? Que tempo é esse? São fases da nossa vida que passamos.
quem está passando, já passou, vai passar, que você faz as coisas e só chora. Parece que está dando tudo errado. Você projeta, você começa a executar, inicia o projeto e de repente começa a desandar. Você dá um passo para frente, mas parece que no outro dia está dando 2 passos para trás. Jesus chegou nesta tarde na sua vida. Ele está falando com você nesta tarde. Ele está falando com sua vida, o seu viver nesta tarde. O tempo de chorar chega para todos que estão nesse tempo dos homens. O choro, em alguns momentos em nossa vida, expressam, ou por vezes, tristeza, mas também alegrias. Mas lembramos mais do momento do choro, das tristezas, momento de decepções, de desilusão. O choro vem, às vezes não tem lágrimas para chorar, mas a sua alma está chorando, a sua alma está gemendo. Jesus está dizendo nesta tarde: eu estou chegando com cura nesta tarde. Eu estou chegando na tua vida nesta tarde para tocar sobre a sua vida e o seu viver. O tempo que eu estou pregando nesta tarde dos homens é para trazer a sua consciência que Deus está no controle deste tempo e está dizendo para mim e para você: o choro vai passar. O choro vai passar. Aí parece, quando você lê sobre esses 2 tempos, tempo de chorar e tempo de rir, parece que é muito rápido que acontecem essas coisas. Não. São momentos que acontecem na nossa vida, que pode durar em pequeno prazo, médio ou longo prazo. Não sabemos que fase é essa que estamos passando, se realmente ela vai acabar logo, se ela vai desaparecer. Mas a certeza que eu tenho, que esse tempo passa, mas o de Deus não. Que esse tempo se finda, mas o de Deus não. Que a sua dor se acaba, mas Deus traz o remédio nesta tarde. Que a sua angústia, que ninguém cura, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, dor tão profunda, remédios paliativos, mas o meu Jesus chega com cura nesta tarde. Vai na tua alma, na raiz da amargura, arranca e diz: eu chego com a solução na tua vida. Eu tiro a angústia do teu coração, eu tiro a dor do teu coração tão profunda. A angústia não se fala, a angústia se sente. E o meu Jesus sabe onde está essa angústia para arrancar nesta tarde. Eu já profetizo nesta tarde que o Espírito Santo de Deus já está se carregando de tirar essa angústia do teu coração nesta tarde. Eu já profetizo em nome de Jesus que você vai sair por essas portas diferente nesta tarde. Tempo de rir, mas o tempo de rir muitas das vezes são expressões de alegria, satisfação e contentamento, por entendermos que chegou um meio oportuno. Ao salmista vai e escreve o Salmo de número 30, no verso 5: o choro pode durar mas a alegria vem ao mãe. É o tempo do homem. Ali é o tempo do homem, é o tempo cronos. O choro dura uma noite, mas ao amanhecer ele chega com alegria. Você amanhece, abre a janela, olha para os campos, olha para a janela da sua casa, olha sobre a situação que está passando, e quando você olha para o dia, o sol clareando, vendo a grandeza de Deus, a angústia desapareceu, sumiu. Aí você começa a rir e glorificar o nome do Senhor, porque o tempo de cantar chegou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está me entendendo? Pode glorificar o Senhor nesta tarde. Você pode exaltar o nome do Senhor nesta tarde. Versículo 4 do capítulo 3 de Eclesiastes, parte B. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Em outra versão, tempo de dançar. O que é tempo de plantear? São aqueles momentos que nós enfrentamos em fase da nossa vida que passamos,
e soltamos as nossas lamúrias. Começa a olhar para a história que estamos vivendo. E quando você é um cristão, você ora, você medita na palavra, você vai para a igreja, mas não tem compreendido ainda o tempo dos homens. Porque o tempo de Deus já chegou na sua vida, Deus já salvou você, Deus já lhe abraçou. Aí você começa a entrar nas lamúrias da vida. Todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos essas situações. Todos nós estamos a enfrentar essas situações. Seja nós cristãos ou não cristãos, seja nós obreiros ou não obreiros, todos nós enfrentamos situações como estas. Situações de lamúrias, de reclamações, situações que só choramos com a alma, situações que dobramos nosso joelho algumas vezes. Você é cristão e você não tem força mais para chorar, mas a sua alma quem chora diante de Deus, porque Deus, quando quer trabalhar com a gente, Ele trabalha no nosso interior, de dentro para fora. Não tem como Deus cuidar da sua casa, curar a sua família, se o problema sou eu, se a situação difícil sou eu. Ele tem que tratar para comigo, Ele tem que curar a minha vida, Ele tem que tratar com as minhas emoções, para que eu possa passar por momentos de planteamento, de lamúrias, e chegar o tempo de saltar de alegria. O momento você dizer assim: eu passei por isso, como todos passam, mas eu estou superando. Já o saltar de alegria são aqueles momentos de manifestação, de superação, ao vencermos obstáculos tão improváveis. Quando eu olho para o Salmo de número 126, o verso de número 1, 2 e 3, o salmista escrevendo ali, traz para nós o livro de Salmos. Quando o povo de Deus, dentro da história do povo de Deus, o povo hebreu, eles saem da escravidão, eles começam a chegar à terra, perto da terra prometida, e começam a se organizar como sociedade. Eles olham para o outro e eles ficam sonhando. Eles parecem que estamos sonhando. Aí eles dizem bem assim: nós estamos com os que sonham. Aí eles dizem assim: mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eles não acreditavam pelas cicatrizes marcado no seu físico. Eles não acreditavam pelas cicatrizes marcado na sua alma. Mas os remanescentes que estavam crendo na promessa que Deus ia vos libertar, tirar da terra de escravidão, eles olhavam para o outro: estamos com quem sonham, estamos sonhando. Aí dizem: mas verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos trazido em nossa vida a alegria que precisamos. Aí o verso 2 diz: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Riso na boca, em língua de cantos de alegria. A expressão que está na sua alma de alegria, ela vai se materializar no seu físico, na sua face. E na hora que você começa a cantar, todo mundo percebe que você está alegre na alma e está alegre no físico. Então, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria. Já estou indo para o final. Tempo de guerra, tempo de paz. O versículo de número 8, a parte B. Tempo de guerra e tempo de paz. No tempo de guerra, por vezes estamos lutando, combatendo desafios, derrubando obstáculos que surgem no percurso da nossa vida. No tempo de guerra, nós precisamos ter a compreensão que pode ser um tempo pequeno, de médio ou longo prazo. Você começa a perceber que vão acontecendo as coisas, as situações, as circunstâncias. Aí você percebe que está acabando aquela situação. Mas tem pessoas que parece que terminam uma luta
passa 3 dias em paz, e depois de 3 dias já vem outra luta novamente. Outras pessoas passam meses de luta, há um mês em paz, e outros meses começam novos desafios, dificuldades. Outras pessoas parece que é uma guerra atrás da outra, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida nesta tarde, baseado em Eclesiastes capítulo 3, surge o tempo de paz, momento de tranquilidade, não nos abalamos e nem perdemos o rumo, porque estamos tranquilos, porque Ele, o príncipe da paz, está na nossa vida. O profeta Isaías, profeta messiânico, ele é muito claro no capítulo 9, no versículo de número 6, na parte final, ele falando que o Deus que ia vos nascer, que estava o governo sobre os seus ombros, que seria o Deus forte, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, mas o príncipe da paz. Se é o príncipe da paz, é porque ele tem autoridade para governar a paz. Se ele é o príncipe da paz, é porque ele controla a paz para a nossa vida. A paz não se encontra em papéis, a paz não se encontra em palavras, a paz não se encontra em discurso, a paz se encontra num Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo escrevendo diz: a paz que excede todo entendimento vos irá sobre as nossas vidas, em nossos corações, através de Jesus Cristo. Se eu não encontrar paz dentro de mim, não tem como eu adentrar lugares aonde tem confusões, conflitos de pessoas, e eu ficar com equilíbrio emocional. Ei, eu quero dizer para você nesta tarde, pode ser que alguma pessoa disse para você assim: como é que você está tão tranquilo nessa situação que estamos passando? Aí você olha: porque o príncipe da paz está na minha vida. Quando o príncipe da paz se manifesta na nossa vida, vem um controle emocional. Você não sai do seu eixo de equilíbrio emocional. Você não sai de maneira nenhuma, se desequilibra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No Salmo de número 46, aí o salmista escreve e diz para mim e para você, quando nós olhamos nos versos de número, Salmo de número 46, o versos de número 8, venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Verso de número 9, Ele dá o fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aí o verso 10, porém, verso 10, parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Quando eu olho para o verso de número 9, ele dá fim às guerras. Quem dá o fim às guerras? Pergunta que não deixa de maneira nenhuma fazermos neste momento. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que Davi confiava, o Deus que Davi tinha intimidade, o Deus que Davi se acordava pela manhã, conversava com ele, dialogava com ele, contava a sua história, reconhecia que era pecador, que se arrependia, e foi considerado segundo o coração de Deus. Ele dobrava o seu joelho e dizia: Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus feitos. Aí diz que ele dá o fim às guerras, e esse fim até os confins da terra, aonde eu estiver, em qualquer continente, em qualquer país, eu posso passar guerra, mas ele vai dar o fim à guerra. Aí ele diz bem assim: quebra o arco. Arco aqui fala de força. Todo arqueiro, quando ele vai acertar o alvo, ele precisa pegar o arco, puxar, e ele precisa ter força. Arco aqui fala de força. E diz: despedaço a lança. A lança, nos tempos dos impérios,
A lança fala de antecipação, fala de poder. A lança, tanto você pega a lança, joga a distância para atingir o adversário, como você fica com a lança na mão. Na hora que o adversário se aproxima, você antecipa o ataque e bate com a lança e mata o adversário. Esse adversário aqui, que Deus está quebrando o arco, que fala de força do inimigo, despedaçando a lança, ele não quebra a lança, ele despedaça, que fica mais difícil emendar. Ele quebra o arco, despedaça a lança e diz: olha, ainda preste atenção, escute, além de quebrar o arco e despedaçar a lança, destrói os carros no fogo. Carros aqui fala de posição social. Quantas pessoas estão desta forma nesses dias? Mas seu tempo chegou nesta tarde. O tempo de Deus chegou na sua vida nesta tarde. O tempo de Deus está batendo na sua porta nesta tarde. O tempo de Deus está batendo no seu coração. É você olhar para a linha do tempo. E quando você olha para a linha do tempo dos homens e vai para o tempo de Deus, que no grego fala kairos, aí você começa a encontrar dentro da história que Deus olhou para a terra, depois fez várias alianças com os homens, uma aliança temporal. Aí diz: não deu jeito de maneira nenhuma na humanidade, agora eu vou enviar o meu filho para a terra para fazer uma aliança eterna, e com essa aliança eterna eu vou destruir o mal da humanidade. Aonde você não tinha garantia de vida eterna, aonde você não tinha garantia de morada eterna, aonde você não tinha garantia de vida espiritual, aqui ainda nesta terra, está morto espiritualmente, não fisicamente. Mas quando ele chega num tempo de guerra e começa a desfazer a guerra, ele entra e age com tempo de paz.